Semanas está de volta com o convidado João Carlos. E o papo aqui tá maravilhoso. Se deixar, gente, a gente aqui emenda, tipo, 30 horas só de conversa. A gente vai fazer um documentário. O documentário é uma boa, né? Porque a gente uma série. Tem, assim, bastante tempo pra isso. Tem. Mas é mais um motivo pra você voltar também, né? Se convidar, a gente vem com prazer. Lógico. Vamos falar sobre a experiência que você teve de quebrar. Dentro dessa perspectiva, quais foram as lições que você aprendeu? Bom, eu acho que a única que importa é levantar. Você quebrar é fracassar fragorosamente. Uhum. Né? É a realidade bater na sua cara e dizendo assim, olha, você não foi bom, você não teve competência. É um soco no estômago. Não, é um soco no estômago, não é na cara. É uma surra completa. Por isso que eu amo Rock Balboa. Desde criança. Eu vou te falar que eu sou fãzaço dele também. Nossa Senhora, é o meu filme... O pai ensinou a gente a assistir Rock Balboa desde piquititica. O que fez o Rock, né, se tornar esse grande sucesso é justamente essa lição, né, de apanhar. Né? E tem uma cena do filme lá que o Rock fala pro filho, né? Ninguém vai bater mais duro e mais sem piedade do que a vida. Não se trata de quando você aguenta apanhar, mas sim se você aguenta levantar. Então, assim, a primeira lição, e eu acho que a mais importante de todas, é levantar. Não interessa. Você quebrou... a primeira vez que eu quebrei, eu tinha 2 sócios, e a gente meteu os pés pelas mãos, um sócio teve um problema conjugal, foi pego no da cerca. Eita! Passou a mão no dinheiro da nossa conta corrente e fugiu com a outra. Assim. Que loucura! Babado. Pessoa de bom caráter, né? Passado. O pior de tudo é que eu trabalhei junto com ele, né? Achava que conhecia bem? Eu ia buscar os filhos dele na escola. Às vezes, porque ele estava fora, estava atendendo cliente, eu ia pegar o filho dele, levava para a esposa dele. Isso se ele estava mesmo atendendo o cliente, né? Já não sabemos. Não sabemos qual era o atendimento. Mas assim, eu ia buscar os filhos dele na escola, levava na casa dos pais da esposa dele, conhecia a família dele, a gente saiu, se encontrou de novo, né, nas idas e vindas da vida, montamos um escritório de projeto e ele roubou a gente, largou a gente quebrado. Foi a primeira vez. Vocês eram em quantos sócios? Nós éramos em 3. Eu com a parte mecânica, um engenheiro civil e ele na elétrica. E esse da elétrica aprontou feio. Eletrizou, literalmente. Eletrocutou a gente. E assim, é terrível, porque você descobre que nem todo mundo é legal. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Uma sociedade é um casamento sem o beijo. Né? Você tem que se dar bem com o sócio? Tem. E aí depois, ao longo dos anos, eu descobri que às vezes você nem precisa se dar bem com o sócio. Se você só for honesto, só tiver tudo ali preto no branco e todo mundo está vendo o que está acontecendo, também dá para funcionar muito bem. Né? Então a primeira vez foi isso. Fui literalmente roubado. Na segunda vez, foi incompetência minha mesmo. Né? Eu tinha um escritório de projeto, aí trabalhando sozinho, com engenharia mecânica, que foi a minha grande paixão, né, no começo de carreira. E aí eu coloquei todos os ovos numa única cesta, né? Fui progredindo, fui pegando trabalhos cada vez maiores, e aí consegui trabalhar para as principais montadoras, trabalhar para a GM, para a Fiat, para a Ford, né? Para a Audi. E aí chegou um determinado momento, isso em 2001, começou aquele movimento de todas as empresas montar fábrica na China. Aí um belo dia, a minha principal conta, que eu não vou dizer o nome da empresa, o cara me chama na sala dele, falou assim, você fala chinês? Eu falei, não. Ele falou, pois é, nós estamos mudando toda a operação para a China e não tenho mais projeto para te dar. Eu tinha 22 empregados, perdi tudo. Tive que entregar computador, carro, deixei os móveis fui despejado, né? Tive que deixar os móveis para imobiliário para pagar o aluguel do mês que eu não consegui pagar. Foi feio. Não, é assim, feio. E sair devendo dos tubos de dinheiro no banco também. Foi um negócio assim de arrebentar, mas de arrebentar mesmo. Aí, beleza, vamos trabalhar, vamos se reerguer. Aí um amigo ajuda daqui, outro amigo ajuda dali. E aí a gente conseguiu achar uma forma de vender projeto de novo. Né? Aí entrava nas fábricas e aí eu via a linha de produção
das empresas menores é muito bagunçado. É diferente você trabalhar com uma montadora onde tudo é etiquetado, sistematizado, tem a sua prateleira, cada ferramenta está no lugar. O sujeito ele não precisa olhar para pegar a ferramenta, ela está aqui no alcance da mão, sabe a sequência de ferramenta, ele é treinado para fazer o movimento. É diferente. Levei essa minha experiência para as empresas menores. Comecei a montar a linha de produção, organizar linha de produção. Bacana. Aí isso deu certo por algum tempo, aí quebrei de novo, porque aí ninguém tinha dinheiro, aí com essa brincadeira do efeito China, né? Mas aí eu já estava sozinho, né? Com essa brincadeira do efeito China, o dinheiro começou a rarear, os fornecedores de primeira linha começaram a não ter trabalho, porque já vinha tudo pronto, né? E aí ninguém tinha grana, quebrei de novo. Vamos ter que se reinventar outra vez, né? Fui ser diretor de contabilidade, olha só, de engenharia mecânica. Meu Deus! Fui diretor comercial numa contabilidade. Grande beijo no coração, Reinaldo. Reinaldo foi meu chefe, o mais cruel, o mais sem alma que eu trabalhei e o melhor de todos da minha vida. Foi o melhor chefe que eu tive e o mais cruel. Sou amigo dele até hoje. Conheço os filhos, a esposa, né, os pais dele e admiro ele de verdade. Mas como chefe ele era terrível. Você viu como foi impactante trabalhar com ele. Trabalhei 1 ano com ele, aí comecei a fazer consultoria nas empresas. Porque aí a vida foi me ensinar uma coisa importantíssima. Ser empresário, empreender, tem que aprender a administração de empresas, você tem que aprender a lidar com dinheiro, você tem que aprender contabilidade. Não é só usar a sua expertise, né? O seu talento natural. Envolve muito mais coisas, né? Você tem que aprender a contratar gente lá na contabilidade. Conheci um RH maravilhoso, a Mônica. Ela tinha uma expertise para achar gente. A gente passava o perfil, vinha a pessoa que parecia que ela tinha moldado com... Feito sob medida. Veio pronta. Era medonho. A contabilidade do Reinaldo é maravilhosa, é enorme. Porque eles acertam na contratação das pessoas. É impressionante. É impressionante. Tá me devendo almoço, hein, Reinaldo? Mas assim, aí eu saí da contabilidade com todo o conhecimento que eu aprendi com eles lá. Foi 1 ano, né? Entender o que era obrigação acessória, o que eram tributos, o que era a parte trabalhista, o que eram as obrigações, né, da CLT. Fiz uma faculdade em 1 ano, vivendo naquele universo de contabilidade, vendendo e aprendendo. Foi maravilhoso. Aí comecei a fazer consultoria para as empresas, aí eu fui uma abordagem diferente, fui na área comercial. Já tinha pego, né, o traquejo de vendedor. Fui ensinar a montar processo de venda nas empresas. Estou eu trabalhando numa gráfica ali em Pinheiros, uma travessa da Teodoro, e conheci uma profissional de marketing genial. E a gente estava trabalhando e estava tudo dando certo, a empresa começou a progredir, né? E eu fazendo lá os meus processos, ela fazendo a parte dela. Um belo dia ela vira para mim e fala assim: meu, você que é ligado com tecnologia, você não consegue um CRM para a gente, não? Isso era 2003. 2003, isso. Eu falei, que diacho que é isso, filho? Eu fiz engenharia, não fiz medicina. É a primeira piada mais horrível. Essa foi de tiozão, eu sei. Essa foi de tiozão. Demorou alguns segundos para cair a ficha aqui do CRM na minha cabeça. Bom, como todo bom incompetente que eu era, eu fui atrás das marcas mais conhecidas, né? Então, os principais CRMs do mercado. Aí fiz roadshow, aí fui fazer treinamento, fui conversar com clientes que já usavam e tal. Gente, em 2003, só as grandes companhias usavam. Gigantes, só as gigantes que tinham. O investimento é astronômico, era monstruoso. Né? Voltei com 3 propostas. Todas monstruosas. Mas eu não posso aceitar nenhuma. Pô, os donos olharam pra minha cara e falaram, você tá de brincadeira com a gente, né? Esse número. Não, cara, não dá. Não tem um de graça. O seu Bento, que era o patrono da gráfica, já deve ter partido. Eu tenho um carinho muito grande com as memórias dele. Me ensinou muito aquele homem. Principalmente na área comercial. Falou, não tem um de graça? Aí a ficha caiu. Não. Falei, vou ver, não sei. Não sabia. Não sabia mesmo. Até porque a gente é meio educado que, né, não tem almoço grátis. Pois é. Não é? Não tem, né? Fui pro Google. Né? No outro dia que a gente tava conversando, tava falando mal do Google. Olha aí.
Fui pro Google pesquisar, né? CRM. Achei um tal de Sugar CRM CE. Que era de graça. Podia baixar e instalar. Falei, nossa, que interessante. Gostei. Vamos baixar esse treco aí. Baixamos. Falei, como é que instala esse negócio? Eu não sabia. Aí eu peguei um cara que foi chefe do meu irmão, há muitos anos atrás, e a gente tinha um contato e eu sabia que ele era de TI. Eu não sabia fazer a menor ideia do que eu estava fazendo em TI. Mas fui lá falar com ele e falei, cara, levei uma CPU velha de computador, falei, instala nessa máquina aqui, esse programa aí, pra mim, que aí depois a gente volta para conversar. Ele era um mal-humorado, mas um cara muito, muito mal-humorado. Instalou a contragosto lá o negócio, subiu, abriu a tela, falou, é isso aqui. Eu falei, daqui. Desliguei a máquina e pau. Fui embora. Acho que ele pensou, tomei um Pelé, né? Trabalhei de graça para esse cara. Fui lá para a gráfica, instalamos, aí tinha um estagiário, um japonês lá. Falei, cara, digita o IP tal aí, né? Que é o endereço, né, da rede. Ele perguntou, o que é Sugar? Eu falei, beleza, tá funcionando, tá na rede. Achou, tá na rede. Falei, vem cá, senta aqui, ó. Isso aqui é um servidor, tá funcionando assim, coloca esse treco na internet. Aí o japonês foi lá, já configurou, já colocou no roteador, já ligou, botou no domínio da empresa. Liguei para um representante no Rio de Janeiro. Falei, cara, entra na página aqui da gráfica, /CRM. Ele entrou e falou, tá, o que é Sugar? Eu falei, beleza, tá funcionando. Também. Tá funcionando. Chamei lá a menina, né? A minha companheira de trabalho lá do marketing. Falei, tá funcionando esse treco. Como é que usa isso agora? Aí nós passamos um ano configurando o CRM, modelando os processos e tal, juntos lá. Um ano não, tô exagerando, vai, uns 6 meses. Aí fizemos uma convenção de vendas, treinamos todos os vendedores, e aí começou o trabalho de vendas com o CRM. Então os vendedores lançavam as visitas, faziam a agenda de reunião, as ligações, abriam oportunidade, faziam funil de vendas. Foi lá que eu aprendi o que era um funil de vendas. Aí as etapas do funil, a gente começou a trabalhar com estatística. Gente do céu, eu nunca vi tanto dinheiro fluir rápido, tão rápido na minha vida. Foi um desbunde. Aí acabou a minha consultoria, que era contrato, né? Com data. Falei, putz, isso aqui é produto. Voltei para falar com o cara, mal-humorado. Abraço para você, mal-humorado. Meu malvado favorito. Não, ele não é meu favorito, não. Eu ainda não gosto dele. Mas tá tudo bem. Porque eu vou contar o porquê que eu não gosto dele. Aí a gente montou um negócio. Ele ficava com a área de TI e eu ia pra rua vender. Comecei a visitar as empresas. Sugar de graça, tal. A gente cobrava só a customização, né? E o treinamento do pessoal. E virou um negócio, virou um produto. Comecei a vender, começou a dar certo. Nós trabalhamos juntos, acho que uns 6 anos. Um belo dia, esse cara veio pra mim e falou assim, tô indo embora, tô mudando hoje, quero que você se lasque. Não é mais seu malvado favorito. Então por isso agora que não é o favorito, é só o malvado. Só o malvado mesmo. Pegou os funcionários, pegou os móveis e abriu uma concorrente. Ah, sacanagem, né? Isso. Agora fiquei com raiva também. Que bom. Ficou eu, meus 2 filhos, num escritório enorme lá no Tatuapé. Aí tem esse meu amigo que é da Índia. Ele já estava me pedindo para passar serviço. Liguei para ele por Skype, na época, o que a gente tinha para conversar. Falei, cara, preciso passar serviço. Ele falou, manda, cara, manda que eu faço. Aí, como os funcionários foram trabalhar na outra empresa, eles entraram com ação trabalhista contra mim. Você ainda ficou com essa bucha. 42 processos eu tomei. Meu Deus. Aí, eu vou fazer um break aqui, eu vou falar assim, eu não teria chegado do outro lado se não fosse a moça atrás daquela câmera que eu tô ali. Isso é isso que eu queria trazer. Saber. Eu sou da dupla dinâmica aqui, eu sou a romântica, eu sou a, né? E aí quando a gente estava formulando, né, as perguntas que a gente queria te fazer, né, eu falei assim, cara, geralmente a gente trata algumas coisas como capítulos, né? Mas o jeito que você falou da Liz desde o começo, eu falei assim, não, a Liz não é um capítulo, ela escreveu o livro junto com você, né? Ela escreveu comigo. Então, acho que esse é o momento, né, de te perguntar qual que é a importância de verdade de ter uma parceria de vida, que é muito nítido pra gente, né? E ficou mais ainda hoje que a gente bateu papo, que a gente almoçou. Qual que é a importância de ter uma parceria de vida? A gente vem para esse mundo sozinho, né? E
eu entendo que a gente vem com uma única missão, achar outra metade. Quando eu conheci a minha esposa, Elisete, ó, tem até um nozinho aqui. Saiu o coraçãozinho agora dos olhos. Eu entendi que ela era a minha metade. Então, eu sempre falo isso, né? Nós somos um, nós não somos dois. O que dói nela, dói em mim. O que é bom para ela, é bom para mim. O que repercute comigo, bate nela também. E todas essas quedas, né? Todas elas esteve sempre comigo. Lógico, quando você é casado de novo, é tudo mais intenso, é tudo mais ácido, né? Demora um tempo pra gente... E confuso, né? Tudo São é confuso, dois mundos inseguro, coexistindo. Né? É gozado. Você nasce numa família, ela na outra. Vocês são criados, cada um de um jeito diferente, aí vocês se encontram e quer que tudo dê certo. E é esse o grande logo desafio, de cara. né? E esse é o grande desafio, né? de uma relação, né? E que a gente nem sempre tem a resiliência necessária. Eu falo que eu fui uma pessoa que não tive. Eu acho que o meu casamento não sobreviveu a mim mesma. Eu não sei, eu não conheço a sua história do seu casamento. Mas quando eu encontro pessoas que falam assim, eu separei, não deu certo. Às vezes a energia não era para durar mais do que durou. Do que aquele período, do que durou. Quando eu conheci aquela moça ali, no dia que eu pedi ela em casamento, eu entendi que aquilo era pro resto da vida. Nós estávamos em Paranaguá, foi 1 ano de namoro, era carnaval, aí as eleições daquele ano não ia ter eleição, aí 15 de novembro ia ser 4 dias. Uau, feriadaço! Vamos viajar! Nós vamos para Paranaguá, a gente pega o trem que desce de Curitiba para Paranaguá, vamos conhecer o porto e tal. Eu posso contar essa parte da história? Então vou contar. Saí daqui de São Paulo com medo, gente do céu. Falei, o que eu vou fazer 4 dias com essa mulher? Meu Deus! Vai ser só nós dois, porque até então estamos namorando. Ela ficava na casa da mãe dela, eu ia pra casa, de volta pra casa. A gente saía, dançar, ia pros barzinhos. Vocês nunca tinham ido viajar, só vocês dois? 4 dias não, meu. Isso é uma eternidade, mulher. Você é maluca? Isso é uma eternidade, Já meu. era o estágio. Meu. É lógico, é o test drive. Sábado, você encontrava com ela às 7 da noite, ia até 1h da manhã, 2, às vezes 3. Depois devolvia em casa, aí no domingo aí encontrava de novo. Almoçava, ia conhecer o sobrinho aiada lá toda. Tudo bem, mas tinha data de validade, a coisa ali era curtinho. De repente, 4 dias. 4 dias? O que eu vou fazer com essa mulher durante 4 dias? Meu Deus! Foi a melhor experiência da minha vida. Nós passamos 4 dias falando sobre tudo. Foi genial. Foi uma coisa assim, uma experiência. Foi muito interessante. Vou contar uma coisa da família dela. A gente, namorados, né? Cada um ia pagar uma parte, né? Todo mundo, né? Namoro moderno, né? A menina paga também, o homem paga também, tá tudo certo. Então vamos rachar a despesa? Vamos. Então, falei pra ela, eu vou pagando tudo na ida, você guarda seu dinheiro na mala, quando chega lá, você paga o resto da viagem. Sim. Tá tudo certo, beleza. Saquei dinheiro, botei na pochete. A gente usava pochete, né? Pochete pra viajar. Botei na pochete e estamos indo. Paguei as passagens, comemos né, durante a viagem e tal. Chegamos lá em Paranaguá, fomos na rodoviária para comprar passagem de volta para Curitiba. Meu dinheiro tinha acabado. Tinha acabado no último café que a gente tinha tomado. Sem problema. Vamos pegar a minha mala, vamos catar lá o dinheiro, já compra a passagem para não ter surpresa. Vira a mala para cá, vira a roupa para lá, cadê o dinheiro? Meu Deus. A vozinha dela, que já tá no céu há muito tempo. Ah, meu Deus. Ela tava montando a mala, deixou o dinheiro em cima da cama. A velha viu o dinheiro, pegou o dinheiro e guardou. Ficaram presos. Porque o dinheiro tá jogado na cama. Isso foi em Só pra contextualizar que não tinha Pix. 90. Né? Que ano que foi isso? 1990. Não, 1990 não tinha Pix. Se você não tinha Pix, não tinha cartão de débito. Uma TED que demorava 3 dias pra cair. 3 dias pra chegar. Ela mandava o dinheiro no cavalo, no relógio. Ela é funcionária pública do estado de São Paulo, trabalhou na justiça. Conta corrente dela era o quê? Banespa. Tinha Banespa em Paranaguá? Não, São Paulo só. Tinha Itaú, eu tinha Itaú, mas eu não tinha dinheiro mais na conta, porque tinha acabado meu dinheiro. Aí como é que a gente faz? Bom, sem internet, sem celular, sem nada. Atravessei a rua, fomos numa sorveteria com 2 cachorros perdidos, triste. Você tava com uma folha de cheque. Não, e perdido no nível. Você tava com uma folha de cheque?
Cheque. Viram pra mulher que tava lá atendendo e falou assim, olha, a gente veio, acabou o nosso dinheiro, você pode trocar um cheque pra gente, a gente consome sorvete, pra gente comprar passagem de volta pra Curitiba, é o valor da passagem, a gente tá no hotel tal, estamos hospedados ali. Ele falou, não, conheço, né? Não, daqui que eu troco pra vocês. Aí a mulher deu dinheiro, serviu o sorvete, enquanto ela tava lá sentada com as malas, eu fui lá, comprei a passagem, voltamos, tomamos sorvete, fomos pro hotel. E daí, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente andou tudo ali do litoral, nós fomos ver os barcos, fomos ver o porto, fomos conhecer a culinária do lugar, fomos ver as histórias da estação de trem, dos imigrantes. Gente, foram 4 dias maravilhosos. Estamos voltando para Curitiba. Eu sentado no motor do ônibus, porque eu cedi o lugar para uma mulher que tinha entrado no meio do caminho, tinha comprado passagem. Cavalheirismo às vezes dói, mas ok. E olhando para ela dormindo, ela sentada na primeira poltrona, que era o lugar, eu sentado no motor lá, conversando com o motorista, às vezes eu olhava para ela e falava assim, puta, vou casar com essa mulher. Ali, eu tomei a decisão, sentado naquele motor de osso quente. Negócio queimando. Queimando. Nem foi uma decisão de cabeça quente, foi de bumbum quente. De bumbum quente. Foi uma decisão de bumbum quente. Muito esquisito falar isso hoje em dia, mas tudo bem. Ali eu decidi casar com ela. Quando nós chegamos em Curitiba, lá na rodoviária... eu pedi ela em casamento. Ai, que coisa linda! Na rodoviária. Foi ali que eu decidi que eu ia passar o resto dos meus dias com essa mulher. E assim, a gente deu muita topada, né? A gente apanhou muito da vida, né? Nós temos 3 filhos. Um eu tive antes de casar com ela ainda. Fui pai solteiro, só para ajudar nessa jornada, né? Sim. Já vim com um pacote, né? Aí tivemos nossos 2 do casamento. E assim, eu sempre falo que eu tenho 3 moleques. Ela fala que são 4. Eu nunca entendi essa conta. Por que será, né? E ela diz que o mais velho é que dá trabalho. O cara, é o que dá mais boa. Trabalho. Cara, eu não entendo. Renan, te amo, filho. Mas ela nunca fez arte, nunca foi arteiro. Como e a Alice fica falando, né? Quem é o filho que te dá mais trabalho? O filho da minha sogra. O filho da minha sogra. Isso é uma verdade. E eu vou dizer por essa jornada toda, né? Eu, com a minha visão de empreender, depois que empreender, gente, é uma coisa que pica e nunca mais você se cura disso. Volta, né? Não volta. Eu fui trabalhar de empregado numa contabilidade, aguentei 1 ano e saí. Porque a minha cabeça via oportunidades de negócio enormes lá. E eu não ia sacanear o cara que estava me pagando meu salário. Uhum. Né? A gente tem valores que a gente preza. Não vou fazer com o outro que eu não queria que fizesse comigo. Então, assim, em todas as etapas de tudo que eu estou contando para vocês, se eu fosse aquela mulher que está atrás daquela câmera ali, eu não tinha chegado aqui. Eu não seria o homem que eu sou hoje se eu não tivesse Elisete para completar, né, a metade que estava incompleta. Né? Então, a gente troca muito, a gente brinca muito hoje, né? Ela tem trejeitos meus já, eu tenho trejeitos dela, a gente vai fazendo uma osmose muito louca. É intensa, né? E a gente já é pessoas completamente diferentes daqueles 2 jovens que foram para Paranaguá. Ali era uma coisa, ali era um ser, né? Ali era um dos primeiros capítulozinhos desse livro, né? Ali a tinta estava começando a se misturar ainda. Hoje a gente não sabe mais aonde eu começo, aonde termina ela, onde ela começa, onde eu termino. A gente não tem mais isso. E a gente até falou disso, né? Se você que é fã do Entre Manas, né, e acompanha a gente vai fazer um especial ainda em 2025 com os casais que amamos. Então, você vai conhecer a Liz e o ela João vai aparecer aqui com a gente. Ela querendo ou não, ela vai ter que pôr a carinha dela aqui. Tem muita história pra contar esse casal, né? Então, assim, voltando agora para a quebradeira, né? Se você não tem uma pessoa junto com você, e assim, é uma pessoa que seja a sua metade. Hoje, a gente tem uma clareza de visão que não importa sexo, não importa etnia, não importa nacionalidade, não importa idade, né? As almas, elas têm essa busca pela sua metade, pela sua parceria. Vocês são almas que se completam. Sim. A gente está encantado, eu e Elisete, está encantado com vocês duas. Né? Irmãs aí, que antes de se imaginar, sim, né?
Tem uma história fantástica. Elas têm que contar a história delas também. No nosso 6º episódio da temporada, a gente tá fazendo Entre Manas, Entre as Manas. A galera falou, poxa, vocês falam de histórias legais das pessoas, por que vocês não fazem um episódio falando de vocês? Então a gente vai fechar a 4ª temporada fazendo um bate-papo entre a gente pra contar esses bastidores. Vou dar spoiler. A história é maravilhosa. É muito boa. Mas assim, voltando pro fio da meada aqui, se você não tiver uma metade que te complete, que fala assim, peraí, você errou. Isso aqui não foi bom. Sim. Mas vamos arrumar? Ah, olha, putz, quebrou tudo. A gente perdeu o carro, a gente perdeu o patrimônio. Os processos trabalhistas, gente... Eles arrancam. Eles arrancam. Né? O certo é o certo, o justo é o justo. Ser empresário no Brasil não tem certo e nem justo quando você é julgado. É medonho isso. Né? Eu nem sei se eu posso contar essa história, mas eu cheguei numa audiência que eu levei os cartões de ponto do funcionário. Ele estava alegando uma quantidade de horas extras assim, absurda. Não dá. Se trabalhasse 24 horas por dia, para mim, não dava o total de horas. Eu levei o cartão de ponto, aquele... que a gente batia no relógio à máquina. Ainda. Picotado. Né, com a assinatura da pessoa, com o olerite, com a cópia do olerite, falou assim, tá aqui a prova. Tudo que ele trabalhou tá pago. Eu tinha os comprovantes de pagamento. A pessoa que estava sentado na posição que tinha que dar o veredito falou assim, o senhor recorra aí na 2ª instância, deixa eu ver se vai ganhar. Isso, né? O mal do ser humano é esse. Querer levar vantagem. Aí o meu advogado falou assim, você cala a boca e deixa que eu negocio. Aí entre advogados... para não causar mais problema. Eles chegaram num meio termo lá, onde eu entrei com a bunda e eles entraram com o pé. No português, como se diz, bem lavado. E assim, perdi muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro. Né? E se não fosse a Liz estar comigo para as horas assim de depressão mesmo, de tristeza profunda, de ódio, você perdeu o patrimônio, você trabalha duros. Empreender no Brasil, eu tô acostumado a trabalhar, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, às vezes eu dormi 1 hora da manhã no dia seguinte. Já virou, sim. O meu dia já tem essa quantidade de horas. É o seu jeito de tanto trabalhar, eu não consigo dormir antes. Ela tem o horário dela, o meu horário é esse. E eu tô trabalhando, eu tô ali produzindo. Porque é aquilo que eu falei para vocês no outro episódio, eu não trabalho, eu me divirto. Sim. Então, eu gosto profundamente, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, seja na academia de Kung Fu, seja na empresa de TI, lá nas Soluções. Perdão. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, assim, você tem uma jornada extenuante para construir um patrimônio e, de repente, ver alguém com uma coisa que é errada, tá todo mundo vendo que aquilo é errado e né? Tira de você o que você lutou para construir. Sim. Não sou contra a justiça, gente. Eu acho que o que é certo, o que é justo. Né? O que tem que ser julgado no pé da lei. Desde que seja, né, certo e justo. Desde que seja certo e justo. Esse é o ponto. Então, assim, como é que você levanta contra uma injustiça? Como é que você se recupera quando você perde tudo que você construiu? Você tem que entregar a chave do seu carro. Você fica sem carro. Nós ficamos sem carro na época. Lutamos, queríamos camelo para comprar um carro bom zero. Né? Que, aliás, eu vou tirar o tom fúnebre, né, do trecho que está aqui. Reinaldo, beijo no coração de novo. O Reinaldo começou a fazer terapia financeira naquela época. Aí ele sentou comigo e falou, não, você tem 2 carros, você está fazendo coisa errada, porque olha aqui quanto que custa o carro, pneu, óleo, gasolina, estacionamento, fez a contabilidade toda. Ele falou, eu fosse você, eu vendia os 2 carros, pegava um carro bom, e aí começava a alugar carro, porque é mais barato alugar. Naquela época a locação estava bem barata. Se você alugar um carro toda semana, é mais barato do que você ser dono do carro. Eu olhei por mim e falei, caraca. Nada como a ponta do lápis para fazer a gente enxergar algumas coisinhas. E o Reinaldo Domingos, ele é mestre na ponta do lápis. Né? E aí, sentei com a Elisete e falei assim, vamos vender os carros? Vamos vender os carros. Eu falei, como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou começar a andar de bicicleta. Foi aí que eu comecei a pedalar. Fizeram um bolão na empresa, quantos meses eu ia aguentar pedalar. Porque eu moro, né? Num bairro e ia até o Tatuapé, dá 8 quilômetros de distância. É uma caminhadinha. Pra quem nunca tinha feito nada de exercício, de pedal,
Teve um dia que eu quase infartei no meio do caminho. Foi horrível. Mas, enfim, né, vendemos 2 carros, compramos um carro bom. Aí ela tá indo me buscar lá no escritório com esse carro bom. Um marginal encosta nela com arma em punho, levou bolsa, carro, tudo. Ai, meu Deus. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. O mais importante, estava salvo. Para isso que a gente paga seguro. O seguro veio e falou assim, tá aqui o valor do seguro e tal. Falei, Tom, vai e escolhe o carro você. Eu escolhi todos os carros a vida toda. Ela tira um sarro da minha cara, porque teve uma época que eu me apaixonei pela Fiat. Nós tínhamos todos os carros da linha Fiat. Todos. Não estou exagerando. Até quando a gente comprou o primeiro Honda, né, que foi esse carro bom que foi embora, tudo era Fiat. Eu falei assim, então tá bom. Quem vai escolher o carro agora é você. Você vai na concessionária, escolhe o modelo, a cor e tudo. Pegou um Prisma maravilhoso, né? Com a grana do seguro, a gente deu mais uma inteirada lá e tal. E a gente tava com esse carro, nós tínhamos que entregar numa reunião de conciliação com a outra parte. Tinha que entregar o documento e a chave do carro zero que a gente tinha lutado. Por uma coisa errada. Muito errada. Isso que revolta, né? Então, assim, como é que você se levanta, né? Quando você tá doído, quando você tá dolorido, é uma coisa. Você pega a dor e levanta. E quando você tá com raiva, como é que você faz? É mais desafiador. Bem mais desafiador. E assim, não tem resiliência, não tem experiência, não tem maturidade emocional que te faça levantar se você não tiver alguém do teu lado. E é aquela moça ali que fez que eu saísse do outro lado depois dessa caca. Eu falo um nome bem feio, mas essa caca que aconteceu e a experiência muito ruim. Foi muito ruim a gente sair do escritório de advocacia lá no Tatuapé que a gente fez esse acordo. Aí nós fomos a pé, fomos até o ponto de ônibus, pegamos o ônibus e fomos os dois lamentando a perda de um carro maravilhoso que a gente tinha lutado muito para ter. Lutaram. Não é uma coisa que veio fácil, não, né? Foi a base de muito trabalho. Foi duro, foi extenuante. E aí, chegando quase em casa, não me esqueço. Tava chegando perto do ponto de casa, ela pegou na minha mão e falou assim, a gente vai passar disso, vamos. Levanta. Olha a importância. Ali que acho que a gente sente, né? Que tá de verdade, né? Que tá... A gente fez muita coisa boa, a gente tem muita história bonita, muita coisa bacana que a gente fez na vida, mas esses momentos amargos aí, né, eles servem para te falar assim, ok, tem a luz e tem as trevas, tem o bom, tem o mal. Nada é definitivo, nada é perene, né? Não há bem que sempre dure e mal que nunca se acabe, né? Então, assim, se não fosse a Elisete, eu honestamente não seria o homem que sou, não estaria aqui conversando com vocês, eu não teria metade do conhecimento, da estrada que eu acumulei nesses maravilhosos 36 anos que eu tenho com essa pessoa incrível. Gente, não, e a Priscila romântica vibra, né, podendo terminar esse terceiro episódio com essa história linda de vocês, né? A gente ainda tem mais bate-papo para acontecer, então fique de olho. Quarta-feira, 12h30, o quarto e último episódio com esse queridíssimo aqui, o João Carlos. Te vejo lá, hein?